Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Denise, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão a bem-aventurada Virgem Maria, ela que é Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Irmãos e irmãs, com alegria, estamos aqui para estarmos juntos com o Senhor e a sua palavra. Acompanhamos ainda os apóstolos, caminhamos juntos com Ele e nos imbuímos das mensagens que os apóstolos deixam para nós nesse período que eles se tornam os grandes anunciadores da ressurreição de Jesus. E hoje, Atos 18, 1 a 8. E nos diz assim: Naqueles dias, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Aí encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que acabava de chegar da Itália, e a sua esposa Priscila, pois o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo entrou em contato com eles, e como tinham a mesma profissão, eram fabricantes de tendas, Paulo passou a morar com eles e trabalhavam juntos. Todos os sábados, Paulo discutia na sinagoga, procurando convencer judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando diante dos judeus que Jesus era o Messias. Mas, por causa da resistência e blasfêmia deles, Paulo sacudiu as vestes e disse: Vós sois responsáveis pelo que acontecer. Eu não tenho culpa. De agora em diante vou dirigir-me aos pagãos. Então, saindo dali, Paulo foi para a casa de um pagão, um certo Tício, justo, adorador do Deus único que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com toda a sua família. E muitos coríntios que escutavam Paulo acreditaram e receberam o batismo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui Paulo vai nos mostrando como o anúncio da palavra é um sinal da gratuidade do dom de Deus para nós. Anunciar a palavra é gratuitamente oferecido. Nós temos que fazer isso com a alegria do nosso coração, com a paz que vem de dentro. E a gente vai acompanhando Paulo, que ele vai passando de cidade em cidade. Ele vai anunciando, ele fala aos gregos, aos judeus, a todos. Mas quando os judeus não escutam, ele diz: bom, isso é problema agora de vocês, eu fiz o meu papel. Eu vos anunciei Cristo, então agora eu vou aos pagãos. Aqueles que não acreditam, aqueles que têm outros cultos e outros deuses. Isso faz com que Paulo se abra e a palavra de Deus começa a ser gratuita para todos. Todos somos povo escolhido, na medida em que nós nos abrimos ao Senhor, na medida em que abrimos o nosso coração para Deus, na medida em que Deus começa a ser tudo em nós, na medida em que a gente possa cantar um cântico novo e louvar as maravilhas que Deus faz em nós. Quando nós nos abrimos à palavra de Deus, ela frutifica em nós. Aí é nossa responsabilidade que essa palavra possa cair dentro da terra do nosso coração e frutificar. E Paulo é bem consciente disso. E ele escutava, e ele sabe o que Jesus tinha dito. Olha, a palavra de Deus é semeada, uns as recebem, outros não irão receber. E por isso que Paulo diz, olha, vós sois responsáveis do que acontecer. Eu vos anunciei o Senhor. Eu faço tudo o que o Senhor pede para mim.
Agora a responsabilidade é nossa. Isso nos mostra, meus irmãos e minhas irmãs, o como nós somos responsáveis pelos nossos atos, por aquilo que fazemos. Nós que devemos nos abrir à palavra de Deus. É nosso dever estar com Deus. É nosso dever procurar a Deus. É nosso dever poder deixar que Deus age em nós e pedir ao Senhor que nos mande o Espírito Santo. Talvez hoje seja bem importante essa nossa abertura a Deus. E o salmo que vem logo após, ele diz: olha, o Senhor faz conhecer a sua salvação. O Senhor mostra a sua justiça. O Senhor é bom para com todos e Ele nos recorda. Aclamar Ele porque Ele é o Deus da nossa salvação. O salmo já vai dizendo que esse Deus é um Deus que veio para nós. É um Deus que nos ama, que está conosco. E a nós convém louvar essa criação. A nós convém poder olhar nas vicissitudes do dia a dia a presença de Deus na nossa vida. A presença de Deus nos profetas que falam a nós. Nos sacerdotes que falam a nós. Nas pessoas de Deus que falam de Deus a nós. Deus manda muitas pessoas falar na nossa vida. Talvez nós precisamos abrir os nossos olhos para acolher as pessoas que vêm falar de Deus para nós. Então, meu irmão e minha irmã, que essa abertura de coração possa nos ajudar, junto com Paulo, a sermos fiéis à palavra de Deus e nos abrir às pessoas que Deus manda para nos anunciar a palavra. Que a palavra possa entrar no nosso coração e produzir frutos. Que ninguém sacuda a poeira perto de nós dizendo: olha, você não está querendo receber a graça de Deus. E que nós possamos também, quando formos anunciadores, quando levarmos a palavra, podermos também ser fiéis. Dificuldades vão aparecer. Apareceram para Paulo, nosso grande apóstolo. Ele esteve lá em Atenas, foi difícil. Ele esteve em Coríntios, foi difícil. Anunciar a palavra nem sempre é mil maravilhas. Nós vamos encontrar dificuldades. Mas que a gente nunca pereça diante das dificuldades, mas que a gente se alimenta de força e de fé, dizendo: Senhor, faço tudo por Tua causa, faço tudo para que Tu sejas conhecido, faço tudo para que o Teu amor esteja em todas as criaturas. Aí sim, como diz os livros, nossos nomes brilharão no céu como estrelas. Por quê? Porque a nossa meta, nosso centro e nossa vida é o Senhor, e é por Ele que fazemos todas as coisas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.